galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro programa, na nossa inauguração, o programa Resenha de Quinta. Aqui comigo está meu irmão Silas de Freitas. Olá, uma boa noite para vocês que estão ouvindo aí a gente. E nesse programa aí a gente vai falar sobre alguns temas, né? A gente vai falar sobre filmes que marcaram, né? A gente vai ter um momento bem nostálgico aí. Nós iremos falar também do prêmio da Mega Sena que não foi retirado. Estamos falando de mais de 162 milhões que não foi retirado. E também teremos outros destaques aí com Silas de Freitas. Bom, temos também aqui hoje uma notícia que saiu aí a semana passada de um ex-secretário de defesa aqui dos Estados Unidos sobre avistamento de OVNIs, que o governo americano possui relatos com a CIA sobre objetos que apareceram aí ao redor do mundo inteiro. Outro destaque muito interessante também dessa semana, a volta de locadoras. Dá para acreditar? Um casal aqui dos Estados Unidos abriu no porão da sua casa uma locadora de vídeo. Dentro dessa locadora, no velho estilo, mais tradicional, com fitas, CDs, DVDs e jogos de videogame. Caramba, em pleno século XXI, locadora é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia. Eu também achei, essa daí foi brilhante, eu tive que separar porque essa daí eu achei demais. Nossa, fantástico, porque, se você for pensar o tanto de oportunidade, né, e esse lance todo de vintage é maravilhoso, tem um mercado muito grande para isso, de pessoas que gostam, e também eu acho assim, a experiência, né, de você ir para uma locadora, isso, quem tinha essa experiência antigamente era maravilhoso, pegar umas fitas, tudo. É verdade. Legal. Bora começar então? Vamos começar então com você, Bruno. Quais os destaques que você tem para hoje? Já vamos com o primeiro assunto. Beleza, vamos falar um pouco aí sobre o prêmio dessa Mega Sena. O ganhador saiu em São Paulo, são 162 milhões de reais. É muito, mas muito dinheiro mesmo. E o ganhador ele não foi buscar o prêmio. Então a Caixa determinou um período. Se ele não for retirar esse prêmio, esse vai ter que ser sorteado de novo e vai acumular, né? Então já pensou 162 milhões. Eu nem sei se esse número existe, né? Porque se eu for contar até 162 milhões, acho que eu não consigo chegar, não. Se existir esse número é fake, não é possível. E não dá pra entender porque o cara não foi buscar esse prêmio. De duas, uma. Ou ele não acreditou, colocou na carteira e jogou fora. E depois que tá vendo essas notícias aí do ganhador de São Paulo que não foi retirar o prêmio, se ele demorar pra abrir a carteira e ver que foi ele, esse cara vai infartar ou ele vai se matar, não é possível. Porque tem um prazo, né, que a pessoa pode retirar o prêmio, não tem? Tem, e se ele não for atrás, vai perder esse prêmio. Não tem... Eu sei que não fui eu moro em São Paulo, não fui eu porque eu não joguei. Mas se fosse, se eu tivesse jogado, já teria olhado já umas 300 mil vezes na minha carteira, nos papéis ou até no lixo de casa para saber se esse papel tá aqui ainda. E o que você faria, Silas, com 162 milhões? Nossa, que pergunta difícil, hein? Falar a verdade, olha, eu ajeitaria minha vida de uma vez por todas e a vida da família inteira. Mas aqui, falando de coisas pessoais, putz, eu acho que eu compraria uma... Cara, é uma boa pergunta. Eu, pra falar a verdade, acho que eu compraria uma casa grande aí no meio do mato aí. Compraria um rancho que tivesse completo aí, uma piscina grande aí e investir o resto do dinheiro. Só deixar o dinheiro rendendo lá e viver de renda. Mas você compraria aqui no Brasil ou você compraria aí onde você mora, na Califórnia? Com 162 outra milhões. Outra pergunta difícil, hein? Essa é outra pergunta difícil mesmo. Com 162 milhões, se você for aqui dividido por 5, por causa do daria dólar, né? 32 milhões de dólares. 32 milhões de dólares bastante, hein? 32 milhões de dólares eu acho que não daria pra comprar. Não, daria sim, daria pra comprar uma casa muito... se eu ganhasse e estivesse aqui na Califórnia, eu tenho um lugar que eu compraria uma casa. Aqui na cidade que eu moro, tem um condomínio aqui muito bonito de casas que fica na beira da praia, que você teve a oportunidade de conhecer. Sim. Eu compraria uma casa ali e aplicaria o resto do dinheiro e viveria de renda. Sim, dá pra fazer muita coisa. Eu com certeza, o meu sonho é morar numa chácara, numa fazenda, ter um monte de bicho, um monte de cachorro, né?
Então seria a primeira coisa que eu iria fazer, montar uma ONG também para ajudar animais de rua e também ajudar muitas pessoas da minha família, né? Estruturar tudo, né? Nem que eu tivesse que fazer uma poupança e colocar o dinheiro ali para o dinheiro render bem para eles, só dar só o rendimento, não sei, eu comprar uma casa para algumas pessoas, mas eu certeza aí, não precisa ser esses 162 milhões não, viu? É bem menos que isso, já ia resolver minha vida já. Com certeza, minha vida também, não precisava nem de tudo isso. Nossa, inclusive, se eu achasse esse bilhete, que eu não vou achar, né, porque foi no Brasil, mas se eu achasse esse bilhete, eu prometeria agora mesmo, eu doaria metade do dinheiro. Aí sim, eu também acho que eu também acho que doaria assim, metade do dinheiro. Então assim, é complicado, né? O 162 milhões, eu acho que balançou com a vida de muita gente, né? Eu fiquei sabendo até de uma notícia que o que tem de morador de... Porque falaram a região, parece que o prêmio saiu. O que tem de morador de rua vasculhando o lixo para tentar achar o papel. Tá acontecendo um monte de coisa. O pessoal tá maluco aqui em São Paulo. Porque se achar, já pensou, o cara acha, né? Porque há uma possibilidade, né? Não sei. Com certeza, você vai saber. Esse prêmio aí. Porque se o cara não buscou, ele comprou. Às vezes ele foi comprar, sei lá, uma telecena no caixa lá, né? Na lotérica. E a moça falou assim: você não quer fazer um bolão? Aí ele falou: quero. Aí fez. Aí com as compras do mercado, deixou na sacola e nem deu muita importância, porque ele foi fazer uma outra coisa na lotérica. São muitos cenários, né, pra gente imaginar, mas é complicado. É porque tem gente que joga também e a pessoa ela não marca os números, né? Ela sabe que ela jogou e ela chuta os números lá e às vezes perde o comprovante, né? O contra-bilhete lá. Eu não lembro como é que fala isso daí. Mas a pessoa às vezes até perde. Eu já joguei algumas vezes e pra falar a verdade, eu nunca acompanhei, porque sempre teve o ganhador lá e aí eu já desanimava. Eu confio ali na hora também. Sim. Eu joguei algumas vezes, né? A última vez que eu joguei foi na Mega da Virada. Eu tava com uma esperança enorme de ganhar, porque no ano passado eu ganhei numa rifa, né, de carro. Eu falei, ixi, esse aqui é meu ano, né? Então eu vou ganhar nessa Mega da Virada aí. Aí quando começou o sorteio, eu falei assim pra Ariana, pra minha esposa, né? Eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou assistir não, porque eu vou ganhar, e se eu ganhar eu vou infartar. Eu não vou aguentar, muita emoção, né? Muito dinheiro. Ela falou, não, vamos assistir, beleza. Aí quando eu assisti, eu acertei 2 números, é mole? 2 números? Aí começou a falar, acertei. Segundo, acertei. Aí depois Ai. Eu acho que aí eu já tava morto. Eu imagino a emoção do cara que acerta os 6 e tá conferindo já na pensou? hora. Então, aí infarta, pô. Dependendo da idade. Aí não aguenta não. É muita emoção um negócio desse. eu ia ficar com medo até de guardar o bilhete, de esquecer onde eu guardei. Eu acho que ia dormir com o bilhete, ia grampear ele na minha pele. Assim. É complicado. Beleza, gente. Então na parte da Mega Sena seria isso. E no próximo bloco, não perca, viu? Vou falar sobre os filmes que marcaram época. Vamos falar um pouco sobre nostalgia. Estamos aqui de volta com o nosso programa Resenha de Quinta. Vamos falar um pouco aí sobre os filmes que marcaram época. Quando a gente já começa com esse título, eu tenho certeza aí que na cabeça de vocês já começou a vir aquele top 5, né? Cada um já tá colocando, filme que marcou época, qual filme que eu gosto, qual filme que me influenciou muito. Aí tá todo mundo já fazendo essa lista, né? Se eu for pontuar aqui... A Lagoa Azul. A Lagoa Azul tá na lista também. Lagoa Azul é um filme muito importante aí pro Sessão da Tarde, né? E falar em Sessão da Tarde, não sei se você lembra, né? Mas os filmes da Sessão da Tarde eram uma figura, né? Era macaco que andava de skate, cachorro que cobrava pênalti. Tinha também uma menina que ela se vestia de menino porque o time só poderia ter menino. Aí na final descobre que ela é uma menina. Aí ela não pode jogar a final e ela é a craque do time. Tinha uns filmes bem... Tem essas aí que é bem clichê, né? Que é tudo igual as histórias. Eu lembro dessa do que você falou do cachorro cobrar pênalti. Eu lembro daquele cachorro que jogava vôlei de praia. Não sei se você lembra desse. Acho que eu lembro. Eu só não lembro o nome do filme agora. K8, um policial bom pra cachorro também. Tinha um desse também.
Eu acho que era o K9, né? K9, é. K9, é. E tinha bastante, era bem engraçado, né? Então, tinha um outro também de um menino que vivia numa bolha. Esse filme, não sei se você se lembra. Ele vivia numa bolha, ele não podia sair da bolha porque ele tinha. A mãe dele falava que ele tinha uma doença e se ele saísse da bolha ele poderia se contaminar. Só que no final ele não tinha doença nenhuma. A mãe dele fez isso aí pra proteger ele e tudo. Então tem bastante filme bem diferente. Tinha um outro também, não sei se alguém aí vai lembrar, mas é um filme extremamente diferente, que é um filme que tinha um menino rico, que os pais contrataram um menino pobre para quando o menino rico fosse apanhar, batesse no menino pobre. Esse eu não lembro. Nossa, é um filme pesado esse filme aí, muito pesado mesmo. Aí toda vez que o menino rico aprontava, quem apanhava era o menino pobre. Eu achava muito forte pra passar na sessão da tarde esse filme aí. E tinha aquele do SBT também que passava também que era no horário da sessão da tarde, que eu tô tentando lembrar agora o nome da sessão, eu não vou lembrar o nome da sessão. E os do Jack, lembra do Jack que passava no SBT? Tinha uma série dos filmes do Jack. Do Jack? Qual Jack? Eu vou tentar achar aqui pra te mostrar. Então, esse outro que eu tava falando aí dessa sessão que passava no SBT, eu não lembro, às vezes passavam uns de terror, às vezes também. Eu não sei se você lembra, que tinha um que até hoje eu não lembro o nome, e inclusive eu até queria saber, se alguém souber aí, manda pra gente, por favor, aí nos comentários. Que tinha um que eles eram meio que uns brinquedos, e tinha um que tinha cabeça, ele parecia uma cabeça de furadeira, assim, tinha outro que era todo de espinho. E eles matavam as pessoas ali, sabe, no meio e era numa sessão da tarde, tipo, acabava o Chaves e começava essa sessão. E passava, às vezes, um filme de terror ainda. Só que eu não consigo lembrar o nome desse filme. Eu acho que, aliás, falei Jack, eu falei errado, é Ernest. Ah, esse é clássico, pô. Mas ele fazia vários filmes, o Ernest, né? Vários filmes. Aí, Colete Azul, né? Aquele... É colete azul ou era camisa azul que ele usava? Ele parecia o Seu Madruga. Um colete azul, parecia. Parecia o Seu Madruga. Ele era um clássico, né? Nem sei se... Acho que... Nem sei se ele faz filme ainda, né? Mas ele era um clássico aí. E se eu for colocar aí os filmes mais importantes aí, acho que vem o primeiro o Forrest Gump, que é um filme, um clássico muito forte. Um filme que, a crítica dele é muito boa. É um filme que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que tem até uma rede de restaurantes nos Estados Unidos, que é o Bubba Gump, que é o restaurante do filme Forrest Gump, né? Do Bubba, que o sonho dele era montar um restaurante de camarão, e ele monta no filme, né? O Forrest Gump ele monta para a família do Bubba. E criou uma rede de franquias. Esse restaurante lá nos Estados Unidos, né? É parecido com um modelo assim para pessoal aqui do Brasil, tipo uma Outback, só que de camarão, assim, sabe? É o perfil e tal, né? E também, se eu for falar, o Titanic também é um clássico para mim. Eu gostava muito do filme, era um filme que também adorava assistir. Um filme muito longo, né? Acho que foi o primeiro filme longo que eu assisti. Até tem umas pérolas minhas desse filme aí, né? Eu lembro que quando eu assisti o filme, estava eu e o Silas, né? Na sala e meu pai assistindo lá. No tempo de fita, né? Tempo do videocassete. E tava lá o navio lá há meses, né? No mar. Aí o Silas fez a gente era pequeno, acho que tinha o quê? Uns 7 anos? Por aí. Por aí, né? Aí o Silas fez uma pergunta interessante, até pra idade dele. Ele falou assim: nossa, pai, mas estranho, né? Eles estão há meses no mar, tudo, mas e essa energia elétrica aí? De onde que vem? Aí eu comecei a dar risada. Já lembrou já, né? Eu lembro. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei: não acredito que você tá perguntando isso aí. Aí meu pai, tipo, ele iria responder, né? Aí meu pai olhou, cruzou os braços e falou: não, agora eu quero ouvir que merda o Bruno vai falar aqui, né? Aí eu falei assim: você é muito burro, eu não vou falar não o que é isso aí, eu sei o que é. Aí meu pai falou assim: pode falar, Bruno, o que é? Eu falei: isso aí é peixe elétrico, pô.
Você Essa se foi lembra muito disso aí? boa. É, lógico que lembro. Essa daí ficou eternizada na família, A né? gente era pequeno e então era um filme que eu gostava bastante, né? Pra mim foi um ótimo filme do Leonardo DiCaprio, digno de Oscar, inclusive, né? É perfeito. Eu gostava também do Toy Story também. Para mim foi um clássico assim da primeiras animações que tivemos, né? O Toy Story pra mim quando eu assistia ele, nossa senhora, eu até tinha meus bonequinhos. É você também, né, Silas? Eu escrevi o meu nome no pé do Aham, bonequinho assim. sim. E eu lembro, cara, que tinha como a gente é criança, a gente é meio besta, né? Eu lembro que eu deixava à noite assim, eu deixava os bonequinhos meio que parados assim em algum lugar e ficava espionando eles. Pra saber se eles iam. Pra saber se eles iam se movimentar, se eles iam fazer alguma coisa. É, Aí eu não sei criança. se era você ou se era alguém que pegava meus bonequinhos e mudava eles de posição. Ou eles caíam. Aí eu falava lá. Eu voltava depois de um tempo lá. Ele se mexeu. Aí eu voltei e ele ficou parado igual um brinquedo. É, eu acho que era o vento, hein? Porque eu não mexia, não. Então era um outro filme também que, meu, eu gostava pra caramba aí. E também quando começou a série eu gostava muito do desenho Pokémon também. Inclusive o primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Pokémon. Aquele Pokémon, acho que com Mewtwo, alguma coisa assim. E Você não tava também. comigo quando a gente assistiu Cavaleiros do Zodíaco no cinema? Não, eu não me lembro. Que a gente foi com o pai, foi o primeiro, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema, foi o Cavaleiros do Zodíaco, a batalha contra a Abel. Ah, sim, eu acho que não, hein? Eu acho que eu não estava. Foi. Se você foi, você era muito pequeno, porque, Você lembra qual olha, cinema que era? putz, o cinema, infelizmente, eu não vou lembrar, mas eu diria assim, tá? Pô, minha memória pode estar me traindo, eu diria que foi no West Plaza, em São Paulo. Ah, sim. É, e a gente foi assistir esse filme aí, o Cavaleiros do Zodíaco, Batalha contra o Abel. Mas Nossa. eu acho que você era muito pequeno, porque eu devia ter uns 6 anos, você devia ter uns 4 anos, eu acho. Ah, sim. Aí eu acho que um atual também, se eu for falar, puxar mais para os tempos atuais aí, que eu gosto bastante, é as sagas da Marvel, né? Desde os Vingadores, todos os filmes quando lança, eu assisto. Eu prefiro até assistir no cinema, tudo. Bom, acho que dos filmes, se eu for. A lista é muito grande, né? Tem o Menino do Pijama Listrado, que é um excelente filme, né? A lista é muito grande mesmo. O Caça-Fantasmas, o primeiro, eu gostava pra caramba também. Era um filme que, quando passava, adorava assistir. Teve um filme também da Disney que, quando lançou, eu gostava. Até a Pequena Sereia, quando lançou, eu gostava pra caramba também. Então, dessa lista minha aí, seria esses filmes. E você, Silas? Quais foram os filmes que marcaram época aí pra você? Se você for falar lá de trás, também puxar um pouquinho pros tempos atuais aí. Eu sei que um aí, ó, vou até falar que eu acho que nos tempos atuais vai estar, aquele Old Boy. Eu acho que vai estar na sua lista aí. E tá, Tá na lista? tá Aí, na ó. lista aqui, não sei como mostrar aqui, não sei se dá pra enxergar. Tá, olha lá, tá sim. Demorou, fala um pouquinho pra gente aí. Só faltou um que eu gostava bastante também, era o Batman. O primeiro Batman. Eu acho que era, não, o Batman Begins. Gostei bastante quando lançou, que tinha a Mulher Venenosa, que tinha o Robin. Esse filme eu gostava bastante também. Diga aí, Silas. Então, alguns filmes que marcaram, realmente alguns você já falou, que também pra mim foram assim ícones, né? O Forrest Gump é meu preferido de todos, acho que talvez de todos os tempos é meu filme preferido. Já assistiu algumas vezes, né? Ah, algumas várias. Algumas várias. Aqui, inclusive, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que foi lá por volta de 2014, passava bastante na televisão, por incrível que pareça. Sempre legal. passava na televisão. Inclusive até em viagens, às vezes fica em hotel, né? Eu cheguei a ver assim na TV a cabo passando no hotel durante a estadia, assim. Cheguei E a o acompanhar restaurante bastante. é bom mesmo? Do Qual? Bubba Gump? O Bubba Gump é bom. É uma rede de fast food, né? Então todo lugar que você vai, assim, o sabor é igual. É bom, não é ruim não. Bacana.
Agora, com relação aos filmes, esse que você falou do Forrest Gump é um filme muito bom. Eu gosto muito do Batman, dos primeiros, não dos primeiros 3, mas ali do Batman dos anos 90, os primeiros 3, né? Porque o Batman já tinha uns bem antigo e esses daí eu infelizmente não acompanhei. Mas esses da década de 90 eu gostei acho que do 1 até aquele do Homem de Gelo, eu esqueci, que é o Arnold Schwarzenegger até que faz o personagem. Ah, sim, esse é muito bom. Eu sei qual que é. Eu gostei de todos, do primeiro até esse eu gostei. Agora, eu já tinha, depois, acho que do primeiro até o último, acho que eu já cheguei, entre 10 até entre 8 até meus 12 anos ali, talvez. Mas antes, de infância, um filme que muito marcante pra mim era o Riquinho. Eu lembro. Era muito legal e eu ficava impressionado que ele tinha um McDonald's dentro de casa. Era meu sonho. Eu falei que o dia que eu ficar rico, eu vou ter um McDonald's dentro de casa. Era meu sonho. E foi um filme que marcou demais a infância, né? Agora, para os tempos atuais, assim, trazendo um pouco mais para os tempos atuais, ou ali para adolescência, vamos começar pela adolescência, eu gostava muito dos filmes de terror. Então, do Sexta-feira 13 eu gostava demais. Outro filme que marcou demais foram praticamente todos do Freddy Krueger, né? Que é A Hora do Pesadelo. O Halloween também era outro filmão. O Halloween, na verdade, eu gosto até dos remakes que tiveram. Esses que saíram recentemente, que são muito bons. É bom mesmo. Eu gosto demais desse filme. E outro que, pra falar nessa linha aí, que já tava mais velho e tal, que foi esse Old Boy, que é um filme é um filme coreano, mas é um filme muito bom, ele é um filme de detalhes, assim, então a pessoa que for assistir tem que meio que prestar atenção ali, é um pouco difícil, porque o diálogo é em coreano, né, mas eu acho que tem uma versão americana também do filme. E para finalizar, de filme recente que eu assisti, que eu gostei demais, vou citar dois. Um inclusive que você me indicou, foi O Poço. É um filme sensacional, muito sensacional. Bom. Tem uma mensagem assim muito, muito legal por trás do filme. E o Parasita também. E agora o último de todos, agora para finalizar mesmo, um nacional, o Bacurau, que eu também não podia deixar de citar. Eu achei excelente. Nacional nessa lista. Surpreendeu muito, né? O próprio Auto da Compadecida é um clássico legal, né? O Auto da Compadecida. Era muito engraçado. Eu já assisti várias e várias vezes, né? Eu gostava bastante, mas você citou bem mesmo, o Bacurau, pra quem não assistiu, vale muito, mas muito a pena. É um excelente filme. É uma história muito original, assim, sabe? Nada copiado, foge um pouco do contexto tradicional. E desses filmes que são os besterol americanos, você gostava? Tipo Branquelas, Cara, Cadê Meu Carro? Branquelas eu gosto até hoje. Branquelas é engraçado. Todo Mundo em Pânico, né? Tinha também, que era um clássico. Todo Mundo em Pânico, quando saiu lá atrás, eu gostava também. Que depois eles fizeram tantos filmes, inclusive um deles eu fui ver no cinema. Mas é que eles fizeram tantos dele que acabou cansando, né? É igual essa série The Walking Dead, né? Já tem 300 mil temporadas e ninguém aguenta mais. Já todo mundo quer saber o final da história, ou pelo menos o que aconteceu, e ninguém consegue descobrir porque os caras não acabam de gravar a série. Já tá na hora já, né? Tem algumas séries e filmes que eles parece que não sabem a hora de parar, ou só não param porque acho que gera muito marketing, né? O próprio The Walking Dead, ele vende camiseta, vende boneco, vende um monte de coisa. Então tem toda uma indústria, né? Eu acho que por isso que não para. Igual a Velozes e Furiosos. Não para. Já tá no 12, sei lá. Não para, Nossa. É difícil parar. E o The Walking Dead, eu acho que tá nessa mesma linha, mas chega uma hora que enche o saco mesmo. Eu parei, eu falei, agora eu só vou voltar a assistir quando tiver a série fechada. Porque assim, eu acompanho quando sai. E demora às vezes 6, 7 meses pra sair uma temporada e outra. Quando eu vou assistir a atual, eu já não lembro o que aconteceu na outra. Porque também a gente, como hoje em dia a gente fica vendo muitas séries, difícil, né? Você parar e lembrar realmente o que estava acontecendo lá atrás. Sim. Pra pegar o fio da meada é mais difícil. Bom, é isso, gente. Pra fechar esse bloco aí, em breve iremos retornar com muito mais aí do nosso bate-papo. Então estamos de volta aqui com o nosso resenha de quinta. Os 2 primeiros assuntos aí foram sensacionais. Aí acho que a galera que tá ouvindo
pôde viajar no tempo aí com a gente e com certeza lembrar de muitos filmes bons que a gente acabou acompanhando, e dessas outras coisas, né, que fazem a gente lembrar, né, do passado, né? Então vamos lá, essa semana passada saiu uma entrevista do secretário de defesa, ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, me fugiu o nome dele agora, mas eu vou pegar o nome dele para vocês. E ele estava dando uma entrevista na Fox News, onde a emissora estava fazendo um programa relacionado a OVNIs, né? Sobre o aparecimento de discos voadores aí ao redor do mundo, e eles chamaram esse secretário de defesa americano para dar depoimento sobre esses avistamentos, né? E a resposta dele foi bem surpreendente, para falar a verdade. O Donald Trump, antes de sair da presidência aqui, ele amarrou no pacote de auxílio emergencial para os americanos. Uma das condições para ele liberar a primeira verba seria que a CIA teria 6 meses para liberar tudo o que ela sabe sobre o aparecimento de OVNI. Então, ou seja, esse prazo começou em janeiro e até o dia 1º de junho. A gente está esperando que saia alguma coisa nesse sentido. E as frases que mais chamaram a atenção na entrevista dele foi o seguinte: vai ter muita coisa desses arquivos que a CIA tem em mãos que vão ser difíceis de explicar. Vai ser difícil de explicar, porque, como nas próprias palavras dele mesmo, inclusive a gente vai deixar o link na descrição, que a matéria está em inglês, mas quem souber falar inglês aí pode dar uma olhada, ou quem não souber pode jogar no tradutor, que eu estou usando exatamente as palavras que ele usou. Que algumas coisas seriam muito, muito difíceis de explicar, e que muitos desses fenômenos, né, dos aparecimentos, que seriam supostamente naves, ou ninguém sabe explicar, os movimentos que eles fazem no céu, capturados, são movimentos difíceis de replicar. Ou seja, a gente ainda não tem tecnologia para fazer esse tipo de movimento que esses objetos fazem no ar. Então seria muita coisa nova aí que estaria para aparecer, muita coisa interessante, muitos segredos que foram guardados aí por muito tempo. E outra coisa que, quando perguntado, aonde mais aparecia, né? E ele mesmo disse que há relatos pelo mundo inteiro. Uma coisa que vem se tornando normal, e não só relatos de pessoas. Outra coisa que ele fala muito importante, muito interessante, na verdade, nessa entrevista, é que radares, no geral, já vem captando esses objetos há muitos e muitos anos já. Então, olha minhas multas chegando aí, por causa disso aí, ó. Vai ter muita coisa interessante aí, começando dia 1º de junho. E aí, Bruno, o que você acha? Você acredita em OVNI? Acredito, pô. Acho que é muita ignorância pensarmos que não existe vida em outros planetas, né? Nós temos um sistema aí, sistema solar que não está explorado, né? Estamos falando que o universo é infinito, né? Eu vi até uma pesquisa aí que saiu, quem quiser pode jogar aí depois pesquisar, que encontraram também em Marte algumas dunas congeladas. Então, se existe água, existe vida. Quando a gente fala de ET, né, a sigla ET quer dizer extraterrestre. Então tudo que vive fora da Terra é um ET. Uma planta é um ET. Mas nós estamos falando aqui de sistema de vida inteligente, né? Acredito que existe sim, né? A humanidade, ela esconde muito isso, porque isso envolve diversos cenários. Envolve o cenário religioso, porque vai mudar a fé de muitas pessoas mesmo, porque isso não está na Bíblia. Vai deixar muitas pessoas intrigadas e com medo. Então, por isso que também não há, acho que não estão expondo isso, mas vai chegar uma hora, a gente está com muita tecnologia na palma da nossa mão, relacionado a, se você vê alguma coisa, você consegue filmar isso. Se você joga na internet, Exato. Você vê um monte de coisa. Então vai chegar uma hora que a gente vai ver também. Agora estão falando aí que nós não temos tecnologia para captar isso.
Mas existem vários e vários vídeos de OVNIs que a gente tem acesso na internet, né? Que não são explicados até hoje. Existem muitos casos aí, se a gente for pensar aí nos Estados Unidos mesmo, tem o caso Roosevelt, né? A fazenda que foi toda isolada e ninguém explica nada. Chegou os Estados Unidos, lá o governo dos Estados Unidos, uma fazenda de um cara lá, falou assim, ó, seguinte, sai daqui agora, te dou não sei quantos milhões de dólares aí. E hoje tem uma base dos Estados Unidos lá, e você não consegue nem chegar perto, entendeu? Então é difícil. Tem muita viagem, né? Tem pessoas que falam que eles já estão entre nós, cada um fala uma coisa, né? Mas é muito intrigante. Eu sou muito curioso nessa questão, eu adoro essa questão, eu adoro a parte mística, né? Eu já fiz algumas viagens, fui até para São Tomé das Letras, que é uma cidade mística mesmo. Agora você me assustou, achei que você já tinha feito uma viagem numa nave espacial. Já pensou? Foi abduzido. Tem pessoa que fala, né? Tem pessoa que fala. O Raul Seixas acho que já falou que já foi abduzido já. Teve um caso famoso do Rio de Janeiro que uma mulher sumiu, aí acho que por 5 dias a mulher sumiu, acharam o carro dela. E aí depois ela reapareceu, depois de 5 dias ela reapareceu, acho que ela foi na delegacia pra falar que ela tinha sido abduzida. E aí o delegado ainda fez uma piada, falou, se ela foi abduzida realmente, a gente nunca vai saber. Mas se ela foi, esses ETs gostavam muito de cachaça, porque o cheiro que essa mulher chegou aqui... Essa foi boa, hein? Eu acho que ela era casada, né? E ela deu... né? Ela sumiu no mundo aí durante 5 dias fora. E aí o marido preocupado, o filho em casa... E acharam o carro dela, né? Acharam o carro dela jogado na estrada. E todo mundo preocupado, né? Sequestro, alguma coisa. E ela só tinha sido abduzida. Nossa senhora, eu também, assim, eu não acredito no que fala que os ETs vêm pra aquele... Tem até animação, desenho disso, né? A nave vem pra abduzir uma vaca. Cara, não tem carne no outro país, pô? Isso é a nossa carne, eu sei que a nossa carne é maravilhosa, né? Mas isso aí eu não acredito, não. Eu acredito que, assim como o ser humano estuda outros planetas, nós estamos sendo estudados também. Só que nós ainda não estamos tão avançados quanto eles, ao ponto de não conseguir, de repente, nos capturar, alguma coisa do tipo, né? A gente está mandando agora, mandaram para Marte, parece que vai ter um drone agora que vai ter lá em Marte e tudo, para tentar fazer... uma captura de mais imagens. Então a gente ainda está dando passos bem devagar. A gente está falando que o homem foi à Lua, foi o quê? Duas vezes na Lua? A gente nem tá explorado direito a Lua, que tá próximo, pô, tá aqui do lado. Imagine outros planetas, né? Mas eu acredito. Outros planetas, outras galáxias, né? E você acha que, vamos supor que numa eventual aí... uma revelação aí que apareça e realmente, porque assim, até onde eu entendi que ele disse, não vai ser coisas assim concretas, né? não vai ter um corpo de um ET lá, eles vão citar os avistamentos, né? Mas você não acha, assim, numa hipótese que talvez a Terra bom, eu acho que em perigo não, né? Porque já há quantos anos a gente não vê casos, né? Ouve falar de casos, mas você acha que é um risco que a gente corre? É uma nova ameaça? Não, eu acho que não. Assim, o pessoal fala, né? Eu também pesquisei um pouco sobre também, que em tempos antigos eram dois tipos de civilização que viviam juntos. A gente tinha o tempo das pirâmides do Egito, dizem que eles viviam junto com o povo do Egito e tinha contato direto com eles. Só que cada um fala uma coisa. O mistério das pirâmides, né? O pessoal fala, tem algumas lendas de como as pirâmides foram parar no meio do deserto. Cada pedra daquela ali pesa quase 1 tonelada, aquela pedra ali. Foi parar tem algumas pirâmides lá, né? E se você ver a tecnologia que eles tinham lá, era muito avançada pro tempo deles, entendeu? Verdade. E só tinha lá. Então, e tinha desenho, se você for olhar os desenhos de nave,
e você vê o mesmo desenho em vários lugares, em cavernas. Então, assim, a gente tem isso, a tecnologia, o homem das cavernas já tinha, pô. Ele tinha uma pedra na mão e riscava lá a caverna dele, pô. Então, acredito que esse negócio de que não tem tecnologia é papo furado. Acredito que tem sim. Existem vários e vários relatos, né? Tem muito fake, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita coisa aí que não existe, né? A gente tem um caso aí do ET Bilu, que um dia a gente pode marcar só para falar desse ET Bilu aqui. Mas ET de Varginha, a gente tem bastante coisa aí que as pessoas utilizam disso também para próprio turismo, né? Então tem a cidade de Varginha, em Minas Gerais, ela é para turismo. Então, se você for lá, é totalmente voltado ao turismo. O cara vai falar que vai fazer uma turnê para levar você para ver um ET. Você vai pagar R$100, vai olhar pro céu e não vai ver nada, entendeu? Então tem muitas pessoas que utilizam disso para fazer turismo. Aí nos Estados Unidos mesmo, deve ter turismo até do Pé Grande aí, deve ter. Ninguém sabe se existe ou não existe. Mas tem. Aqui é uma polêmica esse negócio do Pé Grande. Mas aqui tem a tour da área. Não me lembro agora. Área 51? Área 51, isso. Eu não lembrava se era 54 ou 51. Eu falei, 51 é a pinga. Mas a área eles têm essa tour aí e tem uma. Porque assim, essa base da área 51 ela é localizada no deserto do Nevada ali. Perto de Las Vegas, assim, relativamente perto, não do lado, mas relativamente perto. E ela fica completamente isolada de tudo, mas tem uma cidade próxima, relativamente próxima, que tira proveito disso, né? Assim, tira proveito no bom sentido, né? Eles promovem o turismo, porque ali é uma cidade pequena, no meio do deserto. Imagina uma cidade no meio do deserto. Cidade pequena mesmo, pouca gente mora. Tem um restaurantezinho ali que tem a nave, o posto, então eles exploram bastante esse lado do turismo mesmo. Isso é uma coisa que é realmente verdade. Então a gente vai chamar o intervalo aqui e vamos tocar umas músicas pra vocês aí, tá legal? Fique com a gente aí, não sai daí não, que tem mais um bloco aí pra gente ainda falar bastante coisa interessante. Como, por exemplo, uma locadora que foi reaberta nos Estados Unidos. Uma locadora ao molde antigo, hein? Fica com a gente. Obrigado. Estamos de volta com o nosso resenha de quinta. Eu aqui, Silas e o Bruno, trocando essa ideia com vocês aqui, com muita coisa interessante, muita coisa curiosa e muita coisa interessante aqui para vocês. Então vamos pro próximo assunto. Esse assunto aqui, Bruno, me chamou bastante atenção. Eu vi ele na segunda-feira. Um casal aqui nos Estados Unidos que resolveu abrir uma locadora. E uma locadora aos moldes antigos, com aluguel mesmo de fita, de DVD, de jogos de videogame, né? Antigos, novos. Novos, não sei na verdade, mas acho que antigos eu cheguei a ver. Mas deve ter novos também. O aluguel das mídias, né? Tá em torno aí de $3 a $4 pra você ficar 3 dias com acessível. Com a mídia com certeza, com a mídia em questão, né? E eu achei muito interessante porque esse é um conceito já meio que ultrapassado, né? Porque a gente vê aí os streamings que a gente tem facilidade, né? A gente tem hoje o celular aí, que a gente pode praticamente ter acesso a tudo. Hoje em dia a gente tem facilidade de fazer downloads e tudo mais. Então eu achei meio curioso, né? Pra falar a verdade. É uma coisa que eu não esperava ver hoje em dia, mas parece que tá fazendo um certo sucesso. Eu imagino, pelo pouco de experiência que eu tenho de Estados Unidos, eu imagino que a pessoa que tá fazendo isso devia ser uma acumuladora, né? Ela devia ter um monte de coisa dessa em casa e falou, faz sentido. Por quê? Sim, por que não, né? Não fazer um dinheiro, tá tudo aí, eu não quero me desfazer, e aí tem muito acumulador também, né, nos Estados Unidos, né? Tem bastante. Aqui tem muita venda de garagem, né? Que é o bazar de garagem. Tem séries sobre isso, né? Tem bastante série na TV só sobre isso. Tem também. E aqui tem até aquelas pessoas, aqueles caçadores de relíquias, né? Que vão atrás dessas coisas aí. E esse casal resolveu, acho que ao invés de se desapegar das coisas, falou, por que não alugar, né? E se a pessoa não devolver também, a gente já fez o nosso dinheiro.
Eu achei curioso. Eu achei, assim, uma ideia inesperada, né? Que a pessoa tá revivendo uma coisa antiga. E o que você acha? Você acha que esse conceito Sensacional. pega de novo? Você acha que pega de novo ou Achei casos isolados? sensacional. Achei muito bom mesmo. Sabe por que é muito bom? Porque assim, a gente começa a analisar vários cenários. Primeiro, é, você falou muito bem, temos muitas tecnologias, temos muitas formas da gente ter acesso ao conteúdo. Mas tem pessoas que não conseguem ter acesso à tecnologia, que não Verdade. conseguem lidar com a tecnologia. Então nós estamos falando de um nicho, de um perfil, entendeu? De uma comunidade. Se a gente for pensar aí, dependendo do lugar que ela abriu, um exemplo, você abre uma dessa aqui em Santos, você vai vender pra caramba, porque o que tem de idosos que moram em Santos e eles não conseguem. Minha avó tem WhatsApp e não consegue saber quando que tá mandando áudio. Ela fala, alô, Neuza São Paulo. Ela não sabe, pô. Ela. Até citando rápido, aí eu lembro que quando tinha o orelhão, aí a pessoa ligava, aí tinha assim, né? A telefonista. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Aí, Neuza, São Paulo. Então você vê. E ela não era tão tiazinha, não era tão veinha. E ela não conseguia lidar com uma tecnologia de um orelhão. Então você. Isso a gente tá falando de 20 anos atrás ou mais, né? Imagina. Agora, quantas pessoas estão nesse cenário, cara, que não consegue mexer no celular, não tem TV Smart, mas não consegue, é só a Globo que funciona, é só o SBT, roda Jequiti, enfim. A gente tá falando de um perfil maravilhoso. E aí nos Estados Unidos, com certeza, tem muitas pessoas de idade, né? Nós estamos falando que nós estamos crescendo muito também em relação à expectativa de vida. Então nós temos muitos idosos vivendo, né? Então, e o lazer de uma pessoa de idade é assistir um filme de Bang Bang, é assistir um filme antigo, é ele reviver a infância dele, a adolescência dele. É verdade, entendeu? É verdade. Inclusive, esses dias atrás, eu até tentei assistir, eu achei aqui no streaming. Gosta, Bang Bang não. Eu não gosto, mas eu lembro do vô que gostava muito de filme. Bonanza, ele gostava de filme de Bang Bang, mas eu tentei assistir recentemente aquela série do Zorro. Acho que não a mais antiga de todas, mas acho que a segunda mais antiga ali. Acho que por volta de 90, 80, por aí. Como assim você tentou assistir? Não gostou? Não dá. Não dá. É ruim. Quer dizer, é ruim não. É legal, assim, mas não é uma coisa que te prenda, igual prendia antigamente o Zorro. Hoje em dia você vê uma coisa meio tosca, assim, meio bizarro. Mas a história ou, tipo, os efeitos, o quê? Os efeitos, aquele cara, eu não lembro o nome do Zorro. Eu não cheguei nele ainda, não tinha chegado nesse episódio. Esse era o qual que era o nome dele? O Diego de la Vega, né? De la Vega, acho que é isso mesmo, né? Eu tô com medo de confundir com alguma novela mexicana. Mas é meio... Inclusive pode ser um próximo tema aí, novela mexicana engraçada. Tem algumas, hein? Boa. Vamos ver se próxima semana a gente traz essa daí ou na outra, a gente vê, porque é um bom tema mesmo. Sim, Pedro Escamoso, tem várias. Exatamente. E já citando isso, é meio que no molde de novela mexicana. Aquela mocinha apaixonada pelo Zorro, entendeu? Entendi. É meio paia, mas assim, aquela época que eu lembro, quando eu era pequeno, eu assistia, eu gostava bastante. E eu lembro que a nossa avó gostava de assistir, que passava na Record, lembra? Sim. Gostava mesmo. Então, acho que tem mercado para isso. E também, se você for falar da experiência, né? De você ir numa locadora, você ver lá o título, tudo certinho. As pessoas pegam lá o encarte, dá uma lida no encarte, no resumo do filme e tudo. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha locadora. Aí tinha a parte de jogos, né? Só que o problema é que minha avó fez uma conta na locadora. E eu adorava o jogo. O nome do jogo era Doom. Não sei se você se lembra, a fita era até vermelha. Nossa, quando aquele jogo foi pra casa, que a gente jogava aquele jogo, jogava. Aí no dia de devolver, a gente não chorava, não queria devolver não. E a nossa avó sempre foi muito boazinha com a gente.
Ele ficava enrolando. E o dono da locadora ligando pra gente. Devolve minha fita, que não sei o quê. Eu lembro de cada história de locadora. E também eu lembro quando era pequeno que você só poderia andar até um certo ponto. E aí tinha a parte dos adultos ali. E aí você não podia andar. E essa parte tem na locadora, viu? Essa parte também tem nessa locadora. Aí, que esse casal fez aqui. Tem a parte de adulto também na locadora. Ah, então, aí também tem mercado, tem bastante mercado aí, se você for analisar, né? Eu achei fantástico. Eu iria, inclusive, porque eu tenho dificuldade de fazer algum tipo de download. Por quê? Eu tenho medo de pegar vírus no meu computador. Tem muito filme que não tem no Netflix. E hoje em dia você tá preso em um monte de coisa. Você tem que assinar Netflix, tem que assinar a Globoplay, tem que assinar a Amazon. O filme tá lá na outra plataforma da Apple. Aí você tem que assinar. E no final das contas, tanto dinheiro que você tem em plataformas, a maneira que o brasileiro viu de economizar em plataforma é pegar o acesso do pai, pega o acesso do tio, do primo, e cada um combina de comprar uma plataforma. Aí, porque se você pagar todas, você tá lascado, é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Então realmente você acha, né? Acaba achando os filmes. Você vai lá, tal filme. Ou você se surpreende. Você pode chegar no locador e falar, nossa, é esse filme. Você nem lembrava que o filme existia. Verdade. Muitas vezes acontecia isso mesmo, da gente chegar na locadora, às vezes chegava na locadora com a intenção de pegar um certo filme e aquele filme já não tinha mais. Aí acabava pegando outro que gostava demais também. Sim. Tinha esse lado de você surpreender mesmo com o que você achava na própria locadora, né? Agora que você falou esse do Doom aí, só para abrir um parênteses rapidinho, eu lembro que a gente também ficou muito impressionado quando a gente viu, acho que foi pra Super Nintendo, né, que a gente jogou esse Doom. Era Super Nintendo, não era? Eu acho que era uma fita, não sei se era Mega Drive ou Super Nintendo, porque a fita era meia grande, né? Acho que era Super Nintendo, então. Uhum. Desculpe se a gente estiver falando besteira, mas se não é um é outro, ou se não é o Super Nintendo é o Mega Drive. Então, eu lembro que assim, nosso primo, ele tinha computador já naquela época, né? E a gente ficava, nossa, a gente não tinha nada, a gente não tinha condição de ter nada. Já era muito avançado, né? Já era, pra gente já era outro nível. E eu ficava doido, eu via eles jogando assim, nossa, acho que foi o primeiro jogo 3D que eu vi na vida. Falei, nossa, que muito louco. Ah, sim. E a gente, quando recebeu esse jogo em casa aí, foi difícil desapegar, viu? Mas esse conceito que você falou também, uma coisa muito interessante, Bruno, foi do lance da comunidade mesmo, né? De realmente trazer as pessoas ali perto para trocar essa experiência, né? Às vezes indicações, ter essa interação, porque cada vez mais a gente está meio que perdendo isso, né? Porque as coisas elas estão ficando cada vez mais de fácil acesso para a gente, né? Num clique ou na palma da mão com o celular. Que muitas coisas dessa parte de comunidade mesmo ficou para trás. Exatamente, e sem falar a indústria, né? Porque hoje nós nos tornamos muito ser humano de produção. Então nós só estamos olhando para o que lança. Só que a gente esquece as coisas que estão para trás aí, que tem muita coisa. A gente tá falando de um tema aqui que é um complemento do primeiro tema. Quando a gente começou a falar dos filmes antigos, com certeza já veio na sua cabeça os que nós falamos e outros. E a saudade de ter esses títulos, de assistir, enfim. Então, quantos títulos nós temos muito legal que a gente nem conheceu e a gente não vai conhecer. Porque essa ideia da locadora, ela permite isso. Ela permite a parte de troca de informações, de comunidade, de você conhecer algo que você jamais teria acesso, que hoje a indústria de streaming, né? Ela está acompanhando a mesma coisa que a música, é só coisa nova. Você pode ver, toda semana tá lançando alguma coisa no Netflix, entendeu? E você tem que acompanhar o que está lançando, porque o que está lançando é o que é comentado na sua comunidade, com seus amigos. Então você já faz parte de uma indústria. Só que você esquece que existe algo para trás. E também é muito interessante. E vai agregar muito, né? Então eu acho maravilhoso. Inclusive, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma locadora aqui também. Boa, eu vou ser seu sócio. Vamos abrir uma locadora aí.
Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Antes da gente encerrar, você tem alguma dica aí, já que falamos de filme, ou de jogos, ou alguma dica aí pro pessoal que tá ouvindo a gente? Eu vou indicar um filme do Netflix chamado Durante a Tormenta. É um filme muito, muito, muito legal. Para quem gosta de viagem no tempo, é um filme muito bom. E também falando de filme antigo bom, eu vou indicar dois. A Cura, que é um filme muito bonito, e Efeito Borboleta. O 1, tá? Assistam o Efeito Borboleta 1. É muito bom. E sobre jogos aí, bom, eu venho jogando bastante aí o Call of Duty. Eu tenho um Xbox, né? Então eu jogo bastante o Call of Duty aí. E também comprei esses tempos aí um fliperama retrô, que eu jogo bastante jogo antigo aí, de Super Nintendo, Mega Drive. Tem tudo isso aí. Tem Donkey Kong? Tem o Donkey Kong, cara, e tem aquele Donkey Kong que você tem um barco, lembra desse Donkey Kong que você tem um barco? Lembro. E aquele que tinha aquela fase do escuro, do mar, lembra disso aí? Lembro. Nossa, também. Era difícil pra caramba, tinha só a luz de referência do Donkey Kong, da lanterninha dele ali. É legal, e o legal desse fliperama é que você consegue ir jogando e salvando o progresso, então você não perde o que você jogou e você consegue pôr crédito lá pra você não dar game over, né? Então é maravilhoso. Maravilhoso, show de bola. Agora, então, assim, de filme, pra variar, não tenho nenhuma indicação, porque eu quase não tenho assistido filmes novos. Eu assisti um filme antigo, que foi sábado ou domingo, agora eu não me lembro. Inclusive, eu também não me lembro o nome do filme. Ô, louco. Porque o tema dele tá em inglês, mas caramba. Pera aí que eu vou procurar aqui rapidinho. Beleza, procurei. Na verdade, eu vou indicar 3 filmes antigos. Que ultimamente é o que eu venho assistindo. Filme novo eu só consigo assistir as indicações do Bruno ou qualquer outra pessoa, porque até mesmo por esse negócio que a gente tava conversando agora mesmo, de você ir pro Netflix, ali tem zilhões e zilhões de filmes. Às vezes você perde até a paciência de ficar procurando, né, filme pra assistir. E esse filme que eu assisti é um filme antigo, deve ser de... não sei, é preto e branco, é antigo mesmo, mas é muito bom. Chama O Sétimo Selo. O Sétimo Selo, ele conta a história de um cavaleiro dos tempos medievais lá. Ele tem um encontro com a morte. A morte aparece no filme como se fosse uma forma física. E ele era muito bom de jogar xadrez. E ele joga xadrez com a morte no filme. E aí, durante o filme, vai contando a história do que vai acontecendo. E, na verdade, eu não vou contar porque vocês vão ter que assistir. Mas é um filme muito interessante, muito bom. Agora, outro que eu vou indicar para vocês com relação a essa linha de Segunda Guerra Mundial. É um filme que também marcou muito para mim, que chama A Vida é Bela. Quem não assistiu... pode assistir, que é sensacional. Realmente é um dos melhores filmes que eu também já assisti. Com relação à Segunda Guerra, acho que foi o melhor. E o outro é o Old Boy, né? Que é um filme que também eu fiz algumas indicações aí, as pessoas não gostaram muito. Mas aí, se vocês quiserem assistir aí, pode assistir, tá legal? Então a gente vai encerrar aqui com mais algumas músicas para vocês. E é isso. A gente estreou aí hoje o nosso resenha de quinta e semana que vem a gente volta. Obrigado para todo mundo aí que ficou com a gente. Valeu. Obrigado, galera. Tchau, tchau.